Márcia Velke apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 10, De Mal a Pior. Uma pequena vila que ficava à beira da estrada da fronteira era castigada por uma chuva forte. Relâmpagos cortavam o céu e um vento frio fazia os pingos de água serem arremessados contra as vidraças das janelas da pequena taberna na rua principal. Quase todas as mesas estavam ocupadas e o som do burburinho das conversas rivalizava com o tempo ruim do lado de fora. Uma das mesas mais animadas estava no centro do salão. 5 homens jogavam um jogo parecido com xadrez e falavam em voz alta, visivelmente embriagados. Eu aposto mais 2 moedas que você não consegue ultrapassar esses 2 azangues, disse um dos homens com voz arrastada, apontando para 2 pequenas estátuas de madeira escura com rosto e formato de fera. 2 moedas? Zombou o homem que fora desafiado. Olhe e aprenda. O homem pegou sua pequena estátua com um busto de guerreiro e saltou 3 quadrados no tabuleiro, dando um tapinha nas 2 estátuas com formato de fera, fazendo-as caírem para fora do tabuleiro. 3 dos homens riram. Os outros 2 ficaram extremamente irritados. Você se acha muito bom, não é, aldeão? Falou o homem que perdera as 2 moedas, amargurado. Mas eu sei que iria deixar tudo que tem nas entranhas em suas calças, se visse um azangue de verdade. Lá vem ele de novo com essa conversa. Desdenhou um dos homens que riram. Se vocês 2 realmente enfrentaram e venceram um Jao como dizem, onde está a prova? Eu já lhe disse, vendemos para um comerciante na Vila dos Veios, respondeu o companheiro do homem que perdera as moedas. É só perguntar para qualquer um que tenha ido para lá, e ele vai confirmar que a garra é verdadeira. Mas isso não confirma que foram vocês os heróis da história, continuou desdenhoso o outro homem. Fale isso mais uma vez e vou fatiá-lo como fatiei aquele Jao. Seu filho de uma nortista imunda! Gritou raivoso o homem que perdera as moedas, batendo a caneca de cerveja na mesa. O outro homem cerrou os punhos, pronto para bater. Chamar alguém de nortista imundo era uma das piores ofensas que se poderia fazer a alguém do sul. Jogo encerrado, amigos. Ouviram a voz de um dos guerreiros de Valma ao lado deles. Ele e mais um outro guerreiro estavam numa mesa mais afastada, mas se aproximaram quando perceberam os ânimos exaltados. Vocês 3, voltem para casa. O tempo está com cara de que vai piorar. E vocês 2, subam para o quarto que alugaram. Não queremos confusões na nossa vila, entendido? Os 5 homens não gostaram de serem interrompidos, muito menos mandados para casa como crianças travessas. Mas nenhum deles ousou desafiar 2 guerreiros armados e treinados que representavam a lei no vilarejo. Então, um a um, os homens saíram da mesa, os 2 companheiros que estavam hospedados na taberna por último. Pagaram o jantar e a bebida e subiram as escadas para o 2º andar cambaleando. Mas nem os 5 jogadores, nem os guerreiros de Valma deram muita atenção ao pequeno grupo de 5 forasteiros, sentados a uma mesa num canto mais afastado. Nem em como um dos homens, com uma cicatriz no rosto, fechou forte a mão em sua caneca ao ouvir as palavras "Seu filho de uma nortista imunda!" Os 2 homens dormiam tão profundamente
que não perceberam a porta do quarto abrir lentamente, mesmo ela estando trancada, e 3 vultos entrando na escuridão, fechando a porta atrás de si. Foi somente quando um deles sentiu um aperto forte na garganta e alguém o levantando, prendendo-o contra a parede, que acordou completamente e assustado. Mas não conseguiu gritar. O aperto na garganta o impedia de fazê-lo. Diante dele, muito perto de seu rosto, um homem com uma grande cicatriz o olhava de forma fria e cruel. Seu companheiro ainda dormia profundamente, mas 2 homens estavam prontos para silenciá-lo se ele acordasse. Então você enfrentou e venceu um Jau, sulista. Vejamos se isso é verdade. Sussurrou o homem da cicatriz e o olhou profundamente. O homem tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Aquele olhar o petrificava, o deixava completamente vulnerável. Então a visão daquela noite na floresta retornou, nítida. Ele e seu companheiro escondidos na floresta, depois de roubar uma sacola de tâmaras de um aldeão, nutrindo a ideia de as revenderem mais tarde para ganhar alguns trocados. Ouviam gritos distantes e o rosnar assustador de uma grande fera. Eles tremiam, esperando os gritos pararem, e só então saíram do esconderijo, indo com cautela na direção que tinham ouvido os gritos. A visão dos corpos estraçalhados de um grupo de contrabandistas, seus pedaços espalhados por todo o acampamento. O primeiro choque, e depois a ideia de procurarem algo de valor nas coisas e nos corpos, e a alegria de encontrarem 2 sacolas cheias de moedas. Do medo ao encontrarem, cravada numa árvore entre cortes profundos, uma garra de Jau. E finalmente a ideia e decisão de a levarem consigo. O homem da cicatriz voltou a ficar nítido diante dele e lhe sorriu malignamente, como se também tivesse visto o que ele vira. Foi o que imaginei. Você é apenas um sulista covarde. Continuou sussurrando o homem da cicatriz. Está se perguntando como eu consegui acessar suas lembranças? Muito fácil. Sua mente é tão fraca que até o Random aqui conseguiria acessá-la com um pouco de treinamento. Ah, não precisa ficar tão apavorado. Ou o que está em suas entranhas irá para suas calças, filho de uma sulista imunda. Ironizou o homem da cicatriz, com sua raiva crescendo. Então seu rosto mudou e ele sorriu de forma cruel. Não precisa ficar com tanto medo e tremer dessa forma. Na verdade, você deveria me agradecer. Saiba que você tem mais sorte do que o restante dos moradores das abundantes e prósperas terras verdes. Eles terão um destino muito pior que o seu. Dizendo isso, Xandar esfaqueou o homem com destreza, matando-o rapidamente. Seus olhos demonstraram prazer ao ver a vida se esvair do ladrão sulista. Os 2 homens que estavam com ele fizeram o mesmo com o ladrão adormecido, que deixou o mundo sem nada ver ou ouvir. Levem os sacos de moeda e o que tiver de valor, ordenou Xandar, limpando a faca com um lenço que tirou do bolso. Deixem a fechadura arrombada também. Precisamos fazer parecer que foi um roubo. Ladrões roubando outros ladrões. Os guerreiros de Valma não darão muita atenção a isso. Não que eu me importe, mas precisávamos mesmo matá-los? Perguntou um dos homens, limpando sua faca também. Isso pode acabar nos trazendo problemas. Não nos trará. Somente façam o que eu vos ordenei. Sou experiente nisso, Random. Eu precisava confirmar. Era um deles? Perguntou Random. Sim, eles já chegaram à parte central da floresta. Quase tudo corre como o esperado. Apenas um pequeno detalhe precisa ser resolvido. E ele o será em Teitene. Respondeu Xandar com sua habitual frieza. Xandar e seus homens saíram silenciosos,
assim como entraram, deixando a porta do quarto encostada e os trovões iluminando a janela, encharcada pela chuva. Caleb acordou Dália e Fauzi para seguir em viagem. Ainda não havia amanhecido e eles optaram por caminhar um bom trecho e só então pararem para uma refeição, não dando a chance para a família de aldeões os surpreenderem e com isso terem de perder mais tempo dando explicações e desculpas. Andaram por mais de 1 hora até pararem num pequeno grupo de árvores. Ainda conseguiam ver as distâncias ao redor, mas estavam relativamente protegidos entre os troncos. Caleb arriscou uma pequena fogueira, dando a eles comida e bebida quentes. Não sabiam quando conseguiriam acender uma fogueira novamente, então aproveitaram e cozinharam um ensopado de carne seca com legumes, que Fauzi, escolhido por ser o menor do grupo, roubou sorrateiro da horta antes de partirem. Caleb também ferveu um chá com várias ervas e o misturou à água dos cantis. As ervas dariam vigor e energia para o longo dia de caminhada. Iriam precisar, pois as bordas da grande floresta ainda eram um mar escuro e indistinto no norte. Mal eles terminaram de comer, limparam seus vestígios e seguiram em frente, sem conversas ou distrações, concentrados em chegar em alguma nami antes que anoitecesse. A comitiva andou silenciosa por todo aquele dia, subindo e descendo colinas, atravessando cercas e pequenos córregos. Porém, sua dedicação foi recompensada. Em meio a um crepúsculo rosado, chegaram à beira da grande floresta novamente, suas altas árvores como gigantes diante deles. Tiveram que andar por mais meia hora até encontrarem uma nami, com galhos que se encaixassem com o que eles necessitavam. Caleb, usando sua corda, fez os 3 subirem pelo tronco a uma altura razoável, onde conseguiam ver a uma certa distância dentro da floresta, estando relativamente seguros nos altos galhos. As anamis tinham galhos grossos e largos, com várias junções com outros galhos, que acabavam formando pequenas plataformas. Foi numa dessas que eles escolheram ficar aquela noite. Comeram algumas frutas que colheram nos campos e se prepararam para dormir. Pode baixar a guarda hoje e dormir bem, Caleb. Dormi bastante a noite passada. Fico de vigia essa noite. Não tenho sono. Dália falou, ajeitando a manta sobre o emaranhado de galhos e folhas. Tudo bem. Qualquer coisa normal não me chame. Bata na minha bota que eu acordo. Respondeu Caleb depois de pensar um pouco. Se percebia sua dificuldade de confiar em Dália, mesmo eles tendo feito um acordo na noite passada. Mas também se via que ele estava exausto e precisava de um descanso real, o que acabou pesando mais na balança, fazendo-o concordar com a sugestão da moça. Caleb ajeitou-se, encostando-se ao tronco da anami, e adormeceu assim que fechou os olhos. Fauzi sentou ao lado de Dália, que olhava a lua entre os pequenos buracos nas nuvens. Ele não sabia o que dizer. Ela parecia distante e solitária. Contornou seus braços no braço dela e encostou sua cabeça em seu ombro. Os dois ficaram por um bom tempo olhando o céu em silêncio. Então Fauzi começou a cantar, bem baixinho. Meu coração não segue o mar, meu coração não segue o céu, meu coração só quer cantar, meu coração só quer voltar. Fauzi sabia que Dália estava com saudades da casa da árvore e das pessoas que eles deixaram lá. Queria consolá-la e cantando percebeu, pela primeira vez naquela viagem, que ele estava com saudades também.
O dia mal amanhecera e eles seguiram jornada novamente, com Caleb guiando-os com uma pequena bússola. O tempo começou a mudar. Nuvens grossas e escuras encheram o pouco céu que eles conseguiam ver através das copas. E não demorou muito, uma chuva fina começou a cair. Tiveram que desenrolar suas capas de couro, erguendo os capuzes, e a caminhada se tornou mais lenta e cansativa. As botas ficaram mais pesadas por conta das folhas de terra que se grudavam à sola. E foi com muito esforço que eles conseguiram terminar aquele dia de caminhada. A chuva continuou durante a noite, obrigando-os a procurar uma nami com alguma abertura no tronco. Demoraram um bom tempo para encontrar uma que fosse adequada, e lá dentro dormiram intranquilos, pois estavam no chão e vulneráveis. Mesmo que um jau não passasse, sua longa pata passaria sem problemas. Caleb e Dália se revezaram. Assim, cada um era agraciado com algumas horas de sono decente. Fauzi se enrolou em sua manta e com sua capa de chuva, dormindo de imediato. As caminhadas estavam sendo bem mais cansativas para ele, pois era o menor e o mais fraco. No outro dia, as coisas pioraram. A chuva aumentou, ficando forte com vários relâmpagos cruzando o céu. Mesmo com as capas e as copas das árvores os protegendo um pouco mais, eles terminaram aquele dia com parte das vestes molhadas e enlameadas, além de levarem o dobro de tempo para acharem uma nami com uma abertura no tronco. E acompanhando os sucessivos infortúnios daquele dia infeliz, a comida estava acabando, e aquele tempo tornava a tarefa de caçar ou colher alguma fruta bem mais difícil. Eles terminaram o dia exaustos, com frio e com fome. Desse modo, mesmo contra sua vontade, os três acabaram adormecendo profundamente naquela noite. Dália acordou com um raio de sol ofuscando seus olhos. A chuva havia finalmente parado. Ergueu-se assustada e percebeu que Caleb e Fauzi ainda dormiam profundamente no interior do tronco. Tudo parecia tranquilo. Já devia ter amanhecido há um bom tempo, pois o sol já estava alto, entrando pela abertura da árvore. Dália resolveu sair para fazer suas necessidades diárias, como sempre fazia durante a viagem. Decidiu não acordar Fauzi e Caleb. Deixe-os dormirem enquanto podem, pensou. Ela olhou para o rosto de Caleb. Ele parecia tão sereno e tranquilo. Ele até parece bonito quando não está acordado dando ordens, disse ela para si mesma e pegou sua bolsa, levantando-se e saindo da nami. Respirou fundo quando se pôs de pé do lado de fora. O cheiro da madeira e das folhas úmidas depois da chuva era muito agradável. Andou alguns passos e ouviu um som leve de água corrente. Andou naquela direção e logo encontrou um pequeno córrego pedregoso. Era calmo e límpido. Ficou de joelhos e molhou o rosto. A sensação era revigorante. Repetiu o processo algumas vezes, até se sentir pronta para um novo dia. Então, em meio à correnteza calma, ela começou a observar o reflexo do seu rosto na água. Ficou ali, ajoelhada, olhando e tentando lembrar quem era aquela pessoa que a olhava de volta. Um pingo de água desceu do seu rosto, caindo na água, embaçando-a em movimentos circulares. Ela ouviu um rugido forte. Era algo grande, muito grande. Era um jau? Ela não sabia responder. Não conseguia vê-lo, só ouvia. E era horrível. Então ela começou a ver. Fogo e neve se misturavam no cenário. Gritos desesperados vinham de todas as direções. Uma aldeia em chamas. Uma mulher gritando com um menino de colo nos braços. Ela gritava para que a mulher fugisse, para que se escondesse na floresta que se erguia ao lado. Ela se virou de súbito e viu um homem.
com uma cicatriz no rosto. Ele vinha na direção dela com sua espada desembainhada e, enquanto corria para ela, ergueu a arma em ataque. Ela parou o golpe com uma espada. Ela tinha uma espada. Não era a espada que ela carregava quando acordou no Bosque das Dálias, mas era uma boa espada. Com ela conseguiu bloquear e contra-atacar o golpe. O homem estava furioso. Ele gritava com ela, mas ela não entendia o que ele dizia. O som era indistinto, longínquo. De repente, os dois olharam para cima. Uma grande escuridão vinha na direção deles, acompanhada de um som apavorante que lhe gelava os ossos. Num instinto, ela cobriu o rosto com as mãos e caiu para trás. Estava deitada em meio a folhas e grama. Os pássaros cantavam, se misturando a um som suave de água correndo. Fora uma visão do seu passado. Sua memória estava voltando. No entanto, ela não sabia se isso a animava ou não. Ainda mais ao pensar no que ela havia acabado de lembrar. Ouviu Fauzi a chamando. A sua voz ainda era como um sonho distante. Dália! Dália! Fauzi chamava Dália preocupado. Já tinham saído da árvore há algum tempo, mas não sabiam quando ela havia saído. Caleb repartia os últimos mantimentos para os três. Hoje eles teriam que encontrar algumas frutas, pois caça assada em fogueira, nesse tempo úmido, só atrairia a fera que eles estavam tentando despistar. Mantenha calma, Fauzi. Daqui a pouco ela volta. Dália sabe se cuidar, disse Caleb se levantando, sem muita preocupação. Mas já faz muito tempo, Caleb. Ela estava meio triste esses últimos dias. Será que ela fugiu? Fauzi conjecturou, ansioso. Fugir? Minha sorte não chegaria a tanto. Brincou Caleb, sorrindo com ironia. Então viu o olhar reprovador de Fauzi. Foi só uma brincadeira, pequeno. Olhe, ela deixou a bolsa e a espada. Com certeza ela não fugiu, Fauzi. Garantiu Caleb. Agora coma. Dormimos demais. Precisamos nos apressar se quisermos repor esse tempo. Fauzi pegou sua porção de comida, mas continuou olhando para Caleb suplicante. Tudo bem. Resignou-se Caleb. Vou procurar ela. E você, volte para dentro do tronco, só por precaução. Leve as nossas coisas. Fauzi concordou aliviado, pegando as coisas no chão e voltando para dentro do tronco, como Caleb ordenou. Caleb, assim como Dália, ouviu o som do córrego e foi naquela direção. Imaginando que Dália poderia estar fazendo suas necessidades diárias, gritou antes de chegar. A princesa está em condições de receber visitas? Disse ele com seu jeito irônico, mas não houve resposta. Dália? Perguntou ele novamente, dessa vez mais preocupado. Estou aqui, respondeu ela numa voz fraca. Estou indo aí, pode ser? Informou ele por segurança. Pode vir, Mahana, só venha devagar. Aquilo fez Caleb estacar. Pensou em tirar a espada da bainha, mas decidiu deixar a mão no cabo da faca. Conseguiria se defender melhor com ela naquele local. Mas quando chegou no córrego, não viu nenhum atacante, humano ou animal. Dália estava ajoelhada à beira do córrego e olhava encantada para a outra margem. 2 cervos bebiam água, olhando desconfiados para ela. Caleb relaxou e caminhou bem devagar para não assustar os animais, até parar abaixado ao lado de Dália. Nunca viu um cervo antes? Perguntou Caleb baixinho. Não sei. Eles chegaram de repente. Não consegui ir embora. Dália parou de falar, pois um grupo enorme de cervos apareceu na margem do córrego e, ignorando Dália e Caleb, beberam água como os outros 2. Que grupo grande! Espantou-se Caleb.
Eles parecem ter corrido muito, observou Mahana. Momentos depois, o maior deles se ergueu das águas e saiu, e um a um, os outros cervos o seguiram, correndo na direção leste da floresta. O que foi isso? Perguntou Dália. Por que eles saíram assim, apressados? Estão fugindo, respondeu Caleb. Estão fugindo da região oeste da floresta. Provavelmente é onde a fera está agora. Não é para onde temos de ir? Indagou Dália. Sim, confirmou Caleb desanimado. Primeiro a chuva, agora isso. Nossos problemas só aumentam. Vamos seguir em frente e nos preocuparemos com os problemas conforme eles chegarem até nós. Confortou-se Dália, levantando-se. Dália, aproveitando que estamos sem o Fauzi, disse Caleb também se levantando. Onde você o deixou? Interrompeu ela repentinamente preocupada. Ele está dentro do tronco, está seguro, não se preocupe. Tranquilizou-a Caleb. Tem uma coisa que você precisa saber, caso essa fera seja um Jau. Eles não são como os Azangues, digamos, normais, se é que podemos chamar um Azang de normal. Azangues são espíritos malignos que tomaram a forma de monstros. Eles têm vontade própria e não devem lealdade a ninguém, mas é natural eles se aliarem ao mal quando ele se levanta, como foi com Amunal. Jaus não são assim. Eles não têm vontade. Eles têm um mestre que rege a vontade deles. Ele é a fonte de vida deles. Por isso, eles são mais difíceis de matar. Você pode cortar a cabeça de um Jau e o corpo dele continuará te atacando. Para matá-lo, você precisa quebrar o elo dele com a fonte, com o seu mestre. Entendi. E como se faz isso? Perguntou Dália numa mistura de curiosidade e medo. Trespassando o coração, o que no caso de um Jau é bem complicado, porque eles são quadrúpedes. Não é nada fácil matar um Jau, Dália. Se realmente for um, vamos precisar de muita força, rapidez e uma dose bem generosa de sorte. Se um Jau precisa de uma fonte, analisou Dália. Suponhamos que essa fera seja um Jau. Isso quer dizer que há um novo Amunal caminhando sobre a Terra? Mestre Emir acha que isso é impossível. Medidas foram tomadas no fim dos Anos Escuros para que isso não voltasse a acontecer. E eu também penso como Mestre Emir. Mas se isso realmente for verdade, os Jaus são só o começo. Vai ficar muito, muito pior. Dália seguiu Caleb de volta à árvore, onde Fauzi os esperava ansioso. Eles comeram sua última porção de comida e voltaram à sua jornada para o oeste. O sol voltava a brilhar, mas o perigo que os rondava trazia um peso e uma intranquilidade ao coração. Dália ainda tinha um adendo de uma sombra aterrorizante e um homem com olhos faiscantes de ódio para acrescentar à sua lista. Não contou nada a Fauzi ou a Caleb. A única coisa que importava agora era chegarem inteiros a Teitene.